Pode, né? Tudo bem? Não tá aparecendo. Qual o sinal que vai aparecer aqui? Eu estou aqui, né? Nesse quadrinho. Isso. Olha aí. Pois bem, nesse momento dessa sessão, nesse blog Saúde, tendo em vista o momento do processo eleitoral, nesta fala inicial, lembrar algumas questões fundamentais, alguns desafios que não só nós que militamos na área da saúde, mas que toda a sociedade brasileira tem diante de si, de entender por que o SUS, que é aquele sistema público conquistado nos anos 80, que teria que dar conta dos direitos de cidadania, dos direitos humanos básicos de saúde de toda a população, e já passamos mais de 2 décadas, 22, 23 anos, que temos a Lei Orgânica da Saúde, e muito menos do que era necessário está sendo feito no SUS. Principalmente quando nós vamos olhar aquela grande esperança, aquela grande conquista dentro do sistema que recebeu o nome de Atenção Básica à Saúde, estava lá atrás, no início, destinada a aumentar bastante, quase que totalmente, a sua cobertura na população, e essa atenção básica chegar, se possível, até 90% ou mais de toda a população, e não só cobrir mais de 90% da população, mas essa atenção básica ter condições de qualidade, de proximidade da população, de fornecer acesso à população de serviços capazes de resolver 85% a 90% das necessidades de saúde da população. Esta atenção básica próximo aos bairros residenciais, próximo aos locais de trabalho, de acesso fácil e com qualidade de profissionais de saúde, de serviços de saúde, de unidades básicas de saúde, incluindo as equipes de saúde de família, incluindo equipamentos e medicamentos, para dar conta de resolver 85% a 90% da população. Já esta primeira grande questão, esse primeiro grande desejo desta conquista dos anos 80, que seria a base do SUS, como é que estamos hoje, passados esses 22, 23 anos? Que cobertura está tendo a atenção básica, que qualidade que ela está tendo? Aqueles 10% a 15% das necessidades de saúde que sobrariam, então, que a atenção básica não daria conta, e que sobrariam para a assistência médica hospitalar, da chamada média complexidade, das especialidades, dos hospitais, esses 10% a 15% está sendo assim, somente 10% a 15% das necessidades está sendo resolvido pela média complexidade? Não. Pela baixíssima cobertura da atenção básica e também, infelizmente, pela baixíssima qualidade e resolutividade do atendimento à atenção básica, a grande maioria da demanda da população vai para os prontos-socorros, para os serviços de urgência, e vai para as enormes filas e enormes esperas para o atendimento especializado de consultas e exames. Quer dizer, a atenção básica não está funcionando e não está conseguindo funcionar como anteparo de resolutividade dos direitos da população, para o que não der, então, ir para a média e alta complexidade. Eu estou lembrando esta primeira grande questão, talvez seja a maior de todas. Por que, passado esses 22 anos, isso não está acontecendo? Que desvios estão acontecendo no rumo do SUS? Então, nós percebemos, em primeiro lugar, que o Estado brasileiro, usando o governo federal, e aí usa todos os governos federais, de todas as coligações partidárias que assumem o governo federal, o Estado brasileiro, que é uma resultante de forças dominantes da sociedade, consegue que o governo federal exerça um verdadeiro subfinanciamento do SUS. E é uma retração em valores reais, ano a ano, nesses 22 anos. Então, esse grande subfinanciamento que nós temos no SUS hoje
ele vai dando consequências. Uma primeira consequência, que a atenção básica e também a média complexidade não tem os investimentos mínimos necessários de equipamentos, de condições materiais e físicas para aquela cobertura para a população crescer, para universalizar a atenção básica e também a média complexidade. Não tem esses equipamentos e também não tem recursos financeiros para preparar, para atrair, conseguir adesão e fixar todos os profissionais de saúde necessários juntos à população. Então existe uma verdadeira precarização dos recursos humanos, do pessoal de saúde. Um exemplo, por exemplo, dessa precarização, por falta de recursos financeiros e outros dispositivos legais contra o SUS que foram surgindo, obrigam os gestores do SUS, principalmente os gestores descentralizados, estaduais e municipais, a terceirizarem os recursos humanos. Isso resulta em que hoje mais de 60% dos profissionais de saúde que trabalham nos serviços públicos não são servidores públicos e nem empregados públicos seletistas. São simplesmente empregados de empresas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, empresas privadas que fornecem recursos humanos para o SUS. E fornecem a um baixíssimo salário, com baixíssimas condições de trabalho, sem nenhuma prerrogativa de planos de carreiras, nenhum estímulo de capacitação. Então são recursos humanos, mais de 60% terceirizados, extremamente precarizados. E os recursos públicos que restam para a contratação pública, que dá por volta entre 30% e 40% de quem trabalha no SUS, também são recursos extremamente precarizados, salários baixíssimos, tanto dos estatutários como dos seletistas, e também péssimas condições de trabalho. Então, este grande subfinanciamento federal, além de desinvestir nos equipamentos que dão a qualidade do atendimento, tanto preventivo como curativo, também incide nessa grande precarização dos recursos humanos. Então, esse primeiro grande constrangimento explica já em grande parte o porquê que a atenção básica desejada de direitos de cidadania para toda a população e aqueles 10 a 15% que ela não consegue resolver, e para média e alta complexidade, para resolver também com boa qualidade essa assistência de média e alta complexidade, isso está acontecendo quase que nada. As filas dos consultórios, que eu digo, consultas de especialidade marcadas para daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui mais de 1 ano de espera para marcar uma consulta com um certo número de especialidades. Outras especialidades, 2 ou 3 meses. Ora, quem já está precisando de um serviço especializado de média complexidade, uma espera dessa, ou tem a sorte grande de curar sozinho, ou vai agravar e pode morrer, pode ficar um doente crônico muito mais sofrido, muito mais grave, ou pode ter necessidade de uma intervenção muito mais cara de alta complexidade. Então, essas esperas quilométricas que começam já no agendamento, na marcação, e quando não é do atendimento de consulta, depois tem que marcar os exames, vários exames mais sofisticados, tem esperas também por meses. Então é um sistema onde a média complexidade está substituindo a maior parte do que tinha que estar resolvido na atenção básica, e essa espera na média complexidade vai fazendo agravar todas as doenças. Quer dizer, o SUS, então, é um sistema que incluiu, antes do SUS, metade da população não estava incluída em nenhum sistema, mas incluiu mantendo uma estrutura de atendimento extremamente precária para os direitos humanos de saúde. E esses direitos foram reconhecidos e conquistados na Constituição. Paralelamente a essa puxada de tapete que o Estado brasileiro vem dando do compromisso constitucional com os direitos de cidadania na saúde, paralelamente, esse mesmo Estado foi incentivando e até subsidiando com recursos públicos e subsidiando fortemente os planos privados de saúde. E esses planos privados de saúde não só foram, então, sendo procurados gradativamente por todas as chamadas classes médias no país todo, que têm poder aquisitivo para comprar planos privados, serem consumidores de planos privados,
mesmo aqueles planos privados mais baratos, de 40, 50, 60 reais por mês, até os tratos médios mais altos da sociedade vão comprando planos privados mais caros, 300 por mês, 600 reais por mês, etc. Até R$1.000 por mês, e a classe rica que compra planos privados até 3, 4, 5 mil reais por mês. Mas a grande maioria dos consumidores de planos privados baratos, porque é nos planos privados que vão encontrar menos esperas e um atendimento de média complexidade, aparentemente mais rápido. Bom, isto intermediado e incentivado pelo governo federal. Como não bastasse isso, o Estado, através do governo federal, nesses 22 anos também, ele cofinancia planos privados de saúde para a totalidade dos servidores públicos federais. Todos os servidores públicos do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário usam planos privados de saúde, em parte financiados pelo Tesouro Nacional. Então, este movimento do Estado brasileiro é um movimento estratégico para montar um outro sistema de saúde, aonde a totalidade dos trabalhadores públicos e também dos trabalhadores privados, porque ao subsidiar a produção de serviços pelas empresas privadas e subsidiar o consumo dos serviços privados, o governo federal também está colocando para toda a classe trabalhadora do país, toda a classe trabalhadora formal, que está sindicalizada, também a adesão aos planos privados. Então, nesses 22 anos, nós assistimos também esta adesão que hoje é concretizada pelos pleitos sindicais. Todos os sindicatos do trabalho formal e todas as centrais sindicais, sem exceção, colocam o pleito de saúde como o primeiro ou segundo pleito em toda a pauta de pleitos dos seus dissídios anuais ou periódicos. Então, a classe trabalhadora também foi compelida, toda a classe trabalhadora sindicalizada, com suas centrais sindicais, foi compelida nesses 22 anos a buscar planos privados para os seus direitos de saúde, só que são direitos de consumidor, e aonde uma parte do Tesouro Federal está financiando ou está cofinanciando esses planos. Este movimento, então, que eu estou colocando, que é um movimento de uma estratégia do Estado brasileiro, aonde uma nova hegemonia de interesses dentro da sociedade se estabeleceu e se consolidou, que não é bem aquela hegemonia da sociedade que acontecia nos anos 80. Nos anos 80, a sociedade, dentro de uma enorme mobilização democrática, ela conquistou na Assembleia Nacional Constituinte a sua consciência de direitos de cidadania e colocou isso na Constituição. O próprio Estado brasileiro e esses setores mais conservadores da sociedade perderam uma parte do seu mando, das suas rédeas, com que sempre mandaram no Estado. Essa perda significou o avanço da Constituição, que chamou Constituição Cidadã. Mas essas rédeas foram retomadas a partir exatamente do ano de 1989, o ano seguinte da promulgação da Constituição. Foi o ano de prorrogação de um mandato presidencial do presidente da época. E nesse ano de 89 houve uma rearticulação, então, dessas forças minoritárias mais dominantes da nossa sociedade e se aliaram a interesses internacionais da globalização que começava na época, do neoliberalismo, né? E a partir de 90, paradoxalmente, exatamente quando foi aprovada a Lei 8080 de 90, a Lei Orgânica da Saúde, e a Lei 8.142, que era de se esperar que houvesse até um avanço muito maior, porque o SUS passou a ser uma obrigação em lei que regulamentou a Constituição, e esse paradoxo se estabeleceu. A partir de 90, essa nova estratégia do Estado de reduzir o seu financiamento e compelir a construção do SUS para uma atenção básica de baixíssima cobertura, de baixíssima resolutividade, e compelir toda a classe média e a classe trabalhadora para planos privados de saúde e subsidiar esses planos privados, isso daí é um outro rumo, é uma outra política de saúde que não está na Constituição, não está nas linhas escritas da Constituição,
está nas entrelinhas da Constituição e vem acontecendo na prática. Essas eleições, agora, para municipais, para prefeitos, que vão ter seus secretários municipais de saúde, suas secretárias municipais de saúde, e os seus vereadores, nós achamos que a politização na área da saúde, que por sinal foi de umas áreas mais desejadas pela população, que mudasse os rumos, as necessidades de saúde foram das pesquisas de opinião, bem antes até do processo eleitoral, onde a população tinha mais queixas, ao lado de pouquíssimas outras áreas de grandes queixas. Então, a área da saúde, com essas grandes queixas, esse grande ressentimento da população, isso significa que a população está começando a desconfiar se os direitos à saúde dela vão ficar para todo sempre dentro dos limites do direito do consumidor. Quem tem direito consome plano privado, quem tem dinheiro consome plano privado, quem não tem dinheiro vai consumir o SUS. Um SUS que ficou um SUS pobre, de poucos recursos materiais e de recursos humanos para fornecer para a população a solução das suas necessidades de saúde. Então acabou esta política do Estado fazendo um SUS pobre somente para os pobres que não podem consumir planos privados de saúde. E esses pobres que não consomem planos privados de saúde são 75% da população. Os outros 25% continuam usando serviços do SUS, mas além do SUS eles consomem então planos privados de saúde. Então, dentro dessa linha, dessa introdução que eu estou tomando a liberdade de fazer essa colocação, surgem os desafios para os vereadores eleitos e para os novos prefeitos eleitos. Sabendo que nesses 22 anos, a oferta de serviço de saúde foi concentrada nos municípios. Os municípios brasileiros hoje, desde os menores, pequenininhos municípios de 800, 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, que é a maioria dos municípios brasileiros, até os municípios médios, 200, 300, 500 mil habitantes, até os grandes municípios, a maior parte das capitais acima de 1 milhão de habitantes, todos esses municípios, no seu conjunto, fornecem a grande massa de serviços para a população. Os municípios são os maiores compradores de leitos hospitalares, são os maiores decisores de internações hospitalares. Os municípios são os maiores empregadores de todo o pessoal de saúde, são os maiores empregadores de médicos no Brasil, inclusive além do Estado e da União, mas são maiores empregadores que o próprio setor privado, são os municípios. Então, os municípios é o ente federado do Estado, descentralizado, que assumiu com muita coragem e muita exaustão também as suas responsabilidades constitucionais. Pela emenda 29, que estipula os mínimos de financiamento de cada esfera de governo, ficou, desde o ano 2000, 15% do mínimo dos impostos municipais para a saúde. A média de porcentagem de impostos municipais para a saúde hoje é 23% dos impostos municipais. Quer dizer, os municípios, na média nacional, subiram o mínimo que estão pondo na saúde, o mínimo exigido pela Constituição, de 15% para 23%. Tem municípios colocando até 30% dos seus impostos para a saúde, o que inviabiliza até os outros setores além da saúde. Então, os municípios estão na exaustão de colocar recursos municipais na saúde para compensar a puxada de tapete dos recursos federais e não estão conseguindo fazer, então, o financiamento público de saúde, sozinhos, os municípios, corresponder ao que é necessário para as necessidades da população. Então, os municípios estão agora também dobrando as suas responsabilidades, cumprindo a Constituição também, começando a construir a regionalização, que é a menor célula do sistema público de saúde, não é o município, muito menos os municípios médios e pequenos. É um conjunto de municípios que, dentro de uma área geográfica de um conjunto de municípios, tendo que haver, além da população que ali reside e trabalha, tendo que haver nesse conjunto de municípios, que é a região de saúde, a capacidade de hospitais, de ações preventivas, de vigilância sanitária, de ambulatórios, que perfazem a totalidade de um sistema regional de saúde.
Então, essa luta pela atenção integral à saúde, que só pode acontecer numa região de saúde, é o grande desafio dos municípios hoje, mas que também está extremamente prejudicado pela puxada de tapete da política de Estado, que está desfinanciando o SUS e está privilegiando a corrida para os planos privados de saúde. A primeira pergunta: o que fazer para que a população volte a apostar no SUS para garantir seu direito à saúde, ao invés do feitiço dos planos privados? Essa pergunta, a resposta imediata que me ocorre, pode ser uma simplificação, um reducionismo, mas temos que desdobrar. Dá numa palavra: politização. O que é a politização? Não é a partidarização, não é a ideologização. A politização, que eu quero me referir aqui, é dar uma olhada para os anos 80, e tem muitos testemunhos vivos dos anos 80, né, os cinquentões, cinquentonas, sessentões, sessentonas, até muitos quarentões, quarentonas, que nos anos 80 são testemunhas pessoais, além de toda a documentação escrita, de como a sociedade fez. O que a sociedade fez nos anos 80? Ela valorizou o SUS, ela valorizou uma política pública de saúde que fosse muito além dos direitos do consumidor. Ela valorizou uma política pública com base nos direitos humanos de cidadania. E essa população mobilizada e politizada nesse sentido conquistou o que está na Constituição. Eu, pessoalmente, sou uma dessas testemunhas. Eu tive o privilégio e também a grande oportunidade de aprender muito quando eu participei na chamada Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que foi uma comissão oficial onde 5 ministérios estavam representados e todas as entidades da sociedade estavam representadas nessa Comissão Nacional da Reforma Sanitária, e eu era um dos representantes dos municípios, que eu era secretário municipal. Essa comissão trabalhou 1 ano e meio, se reuniu todos os meses para produzir uma proposta que era um relatório final dessa comissão, que ela foi da 8ª Conferência Nacional de Saúde até a Assembleia Nacional Constituinte. E essa comissão, no seu relatório, ela daria para a Assembleia Nacional Constituinte, através desse relatório, a proposta inicial de como deveria ser o sistema de saúde. Eu estou lembrando desse fato para terminar essa resposta, porque eu testemunhei nessa comissão que ali estavam representadas a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, e várias outras entidades da sociedade representativas das classes médias e todas as entidades dos profissionais de saúde. Nesse 1 ano e meio dessa comissão, os arquivos estão mostrando, todas as atas dessa comissão estão à disposição, passo a passo, reunião atrás de reunião, todas as representações, as entidades que representavam as classes médias e as classes trabalhadoras e todas as centrais sindicais consultavam suas bases, contavam para suas bases o que estava acontecendo na proposta que ia para a Assembleia Nacional Constituinte, voltavam para a reunião da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, e o resultado era que todos queriam o SUS. Não havia prioridade ou privilégio para a conquista de planos privados de saúde para as classes trabalhadoras e até para as classes médias. Naqueles anos 80, exatamente no ano de 87 e 88, quando a sociedade democraticamente discutia, as suas entidades discutiam as suas opções, e deu só SUS. E ao encerrar os trabalhos dessa comissão e ela mandar o seu relatório para a Assembleia Nacional Constituinte, todas as entidades colocavam: o SUS dando certo, nós não reivindicamos planos privados. Eu lembro que os planos privados naqueles tempos, nos anos 80, estavam incipientes. Tinha um peso muito pequeno, um peso específico muito pequeno dentro da saúde. E aí essa era a posição de toda a sociedade representada nessa comissão. E eu tive a oportunidade até de questionar algumas lideranças dessas centrais sindicais nessa comissão, até onde era verdade o que eles estavam colocando. E eles me colocaram atas e me convidaram, eu e outros membros da comissão, para irmos com eles em federações estaduais, nas bases sindicais deles, para testemunharmos
esta verdade que eles traziam e que era uma verdade. A primeira opção era o SUS. Então, a resposta a essa pergunta é que isso já aconteceu na sociedade brasileira. Como nós temos que repolitizar e trazer para essa sociedade brasileira não só as esperanças, mas a confiança que essa proposta possa ser reconquistada na prática. Está na Constituição para ser cumprida, mas não está sendo cumprida porque existe uma hegemonia de pressões no Estado brasileiro para não ser cumprida até hoje. Porque a pergunta é: quando você cita o Tratado de Washington diante do resultado do primeiro turno em Campinas e outras cidades, quais das candidaturas, em sua opinião, estaria defendendo o Estado mínimo com maior ênfase? Aqui nos debates eleitorais de Campinas, realmente eu não testemunhei e não percebi nenhuma defesa do Estado mínimo por nenhuma das candidaturas. Essa questão da defesa do Estado mínimo, ali, a pergunta fala em Tratado de Washington, eu citei aqui o que se chamou Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi uma série de articulações internacionais que se estabeleceu nos anos 80, e o Brasil, que estava discutindo a saída da ditadura também nos anos 80, e discutindo uma Constituição cidadã, que foi aprovada em 88, o Brasil marchou um pouco contra uma correnteza que estava acontecendo no mundo. No mundo estava acontecendo esse Consenso de Washington, que foi uma articulação de intelectuais orgânicos, de lideranças da área econômica, principalmente da área econômica financeira, do capital financeiro especulativo, que estava dando uma guinada na economia mundial, aonde o sistema financeiro especulativo passou a ter hegemonia, a ter predominância sobre o chamado capital produtivo. Isso teve uma importância muito grande no mundo inteiro, no Brasil também, porque os tesouros nacionais passaram a ser as galinhas de ovos de ouro para pagar juros crescentes, com dívidas públicas crescentes na grande maioria dos países no mundo hoje, que é a crise que vivemos hoje. Então, esse consenso de Washington, ele teve essa finalidade de chegar no Brasil e desmanchar as conquistas da nossa Constituição a partir de 1990. A política econômica e financeira não estava mais voltada para financiamento público de solução das necessidades e dos direitos humanos básicos. Isso passou a ser pressionado para ser conquista de mercado. Direito de consumidor e não mais direito de cidadania. Esse debate não aconteceu, que eu saiba, não percebi, não aconteceu aqui em Campinas. Eu sei que eu tenho candidato, eu votei para prefeito de Campinas e vereador de Campinas, votei no Márcio Postman, no Pedro Tourinho, com certeza que eles são contra essa questão do neoliberalismo, contra a questão do Consenso de Washington e contra essa guinada que o Estado brasileiro deu a favor só dos interesses de mercado e pondo em plano secundário os direitos humanos de cidadania. Não tenho nenhum testemunho de que outros candidatos tenham tido posição contrária a essa. Outra pergunta, em relação aos aspectos legais da transição de governo, como fica a situação dos ex-secretários municipais? Dos futuros deles, eu acho. Como? Dos atuais que vão ser. Aqui tem um fenômeno muito interessante, os ex-secretários municipais. Esse fenômeno está ligado ao que eu já coloquei antes, que os municípios, nesses 22 anos do SUS, uma das melhores coisas que aconteceu no SUS, infelizmente, não foi trazer para a população o pleno atendimento das suas necessidades e direitos de saúde, mas como atividades meio, como preparar estruturas democráticas e governamentais para isso acontecer mais na frente, houve alguns avanços. Um dos avanços que a saúde deu exemplo para os demais setores, além do setor saúde, como a descentralização e a municipalização importante.
O município é o pedaço do Estado brasileiro mais próximo à população. O município é onde a população conhece, na maior parte dos municípios brasileiros, onde reside o prefeito, onde residem os vereadores, conhece o passado, a atuação das autoridades municipais e obriga que as autoridades municipais sejam minimamente coerentes ou conscientes das necessidades da população naquele município. Então, quando a saúde veio trazer mais responsabilidades para os municípios, e eles se esforçaram e deram conta dessa responsabilidade, o que aconteceu? Os ex-secretários municipais, os melhores ex-secretários municipais, passaram a ser procurados pelos novos prefeitos de municípios vizinhos, que ouviram falar que no município, não muito longe, um secretário municipal fez muito bonito. Se o novo prefeito que foi eleito naquele município não mantiver aquele secretário municipal que se destacou e saiu muito bem, um outro prefeito novo da mesma região convida aquele secretário. Então, existe uma possibilidade muito grande, uma probabilidade muito grande de prefeitos de uma certa região buscarem entre os secretários municipais melhor sucedidos na gestão anterior para serem secretários. Mas não fica só aí. Os melhores secretários municipais, por terem sido bons secretários, eles também se cercaram de um primeiro escalão de técnicos e dirigentes da Secretaria Municipal muito competente e que ficaram mais competentes no exercício da gestão. Então, os diretores que trabalharam com o bom secretário municipal de saúde são também potencialmente candidatos a futuros secretários municipais, o que tem acontecido muito na prática. Então, e mais ainda, nos anos mais recentes, no final dos anos 90, em todos os anos 2000, um número crescente de secretários estaduais de saúde passam a ser ex-secretários municipais bem-sucedidos. E agora, dentro dessa equipe atual do Ministério da Saúde, a maior parte dos dirigentes de primeiro escalão do Ministério são ex-secretários municipais bem-sucedidos. Então, as secretarias municipais de saúde passou a ser um celeiro onde se ganha competências, se testa a coerência com os princípios constitucionais. Quando o secretário ele não é testado na sua coerência com os princípios constitucionais, ele não tem esse privilégio, ele não fica visível para ser escolhido para outras secretarias municipais, ou para a Secretaria Estadual, ou até para o Ministério da Saúde. Então, esse celeiro de bons gestores de saúde, o maior celeiro hoje são as secretarias municipais. Não são nem as universidades, e nem as secretarias estaduais, e nem os dirigentes do Ministério da Saúde. São as secretarias municipais de saúde. Uma outra pergunta: os quadros da reforma sanitária deveriam entrar mais nas disputas eleitorais? Como você avalia em número e qualidade os representantes do SUS nos governos e parlamentos? Essa aqui já é uma resposta mais não difícil a resposta, mas a resposta não é muito mais a contento. Os secretários municipais bem-sucedidos, ou dirigentes do SUS bem-sucedidos, têm tido pouca oportunidade ou têm valorizado menos, aí se for isso, seria uma certa autocrítica que teria que ser feita, de não usarem esse sucesso como bons gestores nos municípios para uma ampliação da sua carreira política, indo para o parlamento, Câmara de Vereadores, ou de deputados estaduais, ou deputados federais, ou senadores, ou até executivo, prefeitos e governadores. Ainda, o grande número de parlamentares de saúde que existe, é um grande número de parlamentares de saúde na Câmara dos Vereadores, nas câmaras estaduais de deputados e no Congresso Nacional. Esses parlamentares da área da saúde têm sido mais extraídos das suas lideranças como dirigentes hospitalares, dirigentes de hospitais privados, dirigentes de hospitais filantrópicos, que partiram para essa representação parlamentar e às vezes até de governo mesmo, se elegendo prefeitos ou governadores. A militância da reforma sanitária ainda não encontrou espaço, não encontrou uma prioridade para seguir esse mesmo caminho, que eu acho que é um caminho fundamental a ser seguido. Porque aí seria
aquela militância desses 22 anos de reforma sanitária. Aliás, a reforma sanitária é a mais velha do SUS, ela começou nos anos 70. Então tem gerações e gerações que deviam estar assumindo mais cargos eletivos no Legislativo, no Executivo, porque nós estamos vendo aqui a coerência da Constituição é uma questão de poder. Nós temos um poder de Estado hoje contra o SUS. Os governos podem ter poder a favor do SUS, mas o Estado está acima dos governos. Essa é uma verdade que exige uma politização nesse sentido, e a gente tem que, então, pensar em como chegar mais próximo ou assumir esses poderes que vão chegando perto do chamado poder de Estado. Outra pergunta: de que formas a população e os movimentos sociais podem usar as eleições para lutar pela saúde? Essas formas, me parece que também é uma consequência do que estamos tentando colocar aqui nas demais respostas. A população, ela, para atuar na saúde e exigir que lideranças que vão para câmaras de vereadores e vão para as prefeituras ou para deputados e governadores, nos parece que as entidades da população, nesses 22 anos, foram um pouco que afastadas, um pouco que separadas dessa militância. Os conselhos de saúde, que têm conselheiros indicados por essas entidades, infelizmente, no exercício das tarefas de conselheiros de saúde, em todos os conselhos municipais, conselhos estaduais e no Conselho Nacional de Saúde, o movimento de trazer para dentro do conselho, que se reúne mensalmente, reivindicações das entidades, esse movimento não tem sido dos melhores, mas tem acontecido. Trazer os pleitos das entidades para dentro dos conselhos. Mas o movimento contrário, tudo o que se aprende no conselho, os conselhos que se reúnem mensalmente, e são horas de reuniões em cada reunião de conselho de saúde. Dentro do conselho tem gestores, tem representantes dos hospitais, tem representantes dos prestadores, representantes dos trabalhadores de saúde e dos usuários. Dentro do conselho existem discussões muito ricas. Uma grande parte delas não centra muito em grandes aprendizados. Mas outra parte desses debates nos conselhos é centrado em grandes aprendizados. Grandes informações, grandes novidades, grandes análises também acontecem dentro dos conselhos. Essas grandes informações, essas grandes análises, que é uma politização muito importante de saúde, não vem sendo trazida pelos conselheiros para as suas entidades. As entidades da sociedade não estão sendo informadas com capacidade de analisar o que está acontecendo e politizadas para se mobilizarem no nível das discussões que vem para dentro do conselho. Então, o movimento dos conselheiros, depois de cada reunião, para dentro das suas entidades, se tornando verdadeiros propagandistas ou agitadores ou politizadores das suas sociedades, esse movimento, infelizmente, não vem se dando. Então, essa separação entre conselhos de saúde e entidades da sociedade, uma das consequências é uma baixíssima mobilização das entidades para brigar pelo SUS hoje. A população, em pesquisas de opinião pública, briga pelo SUS. Está nos primeiros lugares de reivindicação de direitos. É a saúde que não temos, a saúde tem que dar certo e não está dando certo. Mas isso quando pesquisa uma das pessoas da população. Mas as entidades que representam essas pessoas, elas não são politizadas, informadas e não estão mobilizadas devidamente ainda. Outra pergunta. Aqui no RS, Rio Grande do Sul. Puxa, está longe, hein? Muito bem. Pela primeira vez, a estratégia da saúde da família e o fortalecimento da atenção básica foi proposta enfaticamente pelos candidatos a prefeito, pelo menos nas grandes cidades. Considerei isto uma conquista do SUS. O senhor sabe se isso foi assim no país? Quais suas reflexões sobre o fato? Abraços. Essa pergunta tem um sentido de provocação muito positiva, né?
eu possa ser também uma certa alienação minha, mas eu não percebi, nem em Campinas, nem em outras cidades, com uma frequência grande, essa preocupação dos candidatos a prefeitos se comprometerem com a atenção básica. Se isso está acontecendo, eu não estou sabendo, culpa minha, eu devia estar sabendo. Mas se isso não está acontecendo muito, isso em algumas cidades, algumas candidaturas está acontecendo, parabéns para esse exemplo que esta senhora gaúcha acabou de fazer nessa pergunta. Mas aí também reside uma reflexão. Mesmo que o prefeito se comprometa em fazer todo o esforço municipal na esfera de poder dele, para a atenção básica dar certo no município dele, essa atenção básica vai dar certo no município dele quer dizer o quê? Aquilo que eu falei no começo. Essa atenção básica tem que cobrir pelo menos 90% da população dele e resolver 85% ou 90% das necessidades de saúde dessa população. Esse prefeito sozinho vai conseguir fazer isso? Com o subfinanciamento federal, com a prioridade que o Estado vem dando para os planos privados, dentro do subfinanciamento, com aquelas consequências que eu falei, do desinvestimento em equipamentos, em materiais, em medicamentos, para uma boa atenção básica, também para média complexidade, uma precarização absurda dos recursos humanos, que não consegue fixar e capacitar e fazer os recursos humanos, os profissionais, se sentirem realizados e se sentirem muito bem ao final de cada dia, cuidando bem daquela atenção básica. E, às vezes, o prefeito sozinho vai conseguir fazer isso? Então, quando o prefeito faz uma promessa dessa, eu acho que ao mesmo tempo ele tem que ter consciência que ele vai fazer tudo o que ele puder fazer, que vai ser bem menos do necessário, mas que além do que ele não vai conseguir fazer, ele tem que entrar numa mobilização das associações de prefeitos. Todos os estados têm associações de prefeitos, ele tem até associações nacionais de prefeitos, para que haja uma grande mobilização dos prefeitos, através das suas associações, para que o SUS dê certo. Eu posso dizer que isso já começou. Temos Conselho Nacional de Municípios, temos associações nacionais de prefeitos municipais, já vem atuando ainda um pouco lentamente, mas já começaram a atuar nesse sentido. Mas se essa atuação ganhar intensidade, ganhar peso, o conjunto da totalidade dos municípios brasileiros é um peso muito grande, que influi inclusive no legislativo, nas câmaras de vereadores e nas câmaras de deputados estaduais e federais. Uma outra pergunta: como você avalia a compra da Amil, que é uma das maiores empresas de medicina de grupo, de planos privados aqui do Brasil, pela maior seguradora americana e as relações disso com as relações de mercado dos planos de saúde para o SUS no Brasil? Bom, essa pergunta tem um alto grau de politização que eu vou tentar também colocar aqui. Quando coloquei que o consenso de Washington, nos anos 80, chegou no Brasil em 89. E só não chegou antes no Brasil porque a sociedade estava mobilizada para sair da ditadura e brigar por uma Constituição cidadã. Senão o consenso de Washington teria chegado no Brasil no começo dos anos 80, como chegou nessa época em vários outros países no mundo inteiro. Mas quando o consenso de Washington chega no Brasil com o neoliberalismo, e uma proscrição, uma falta absoluta de prioridade para recursos públicos, para direitos de cidadania, e também até falta de recursos públicos para investir no processo econômico e produtivo, de desenvolvimento produtivo do país, porque esses dinheiros do Tesouro Público estariam sendo reservados, na sua maior parte, para entrar no sistema financeiro, pagar dívidas crescentes, no sistema financeiro especulativo que assumiu essa hegemonia. Isso que aconteceu nessa época gerou no Brasil uma guinada de privilegiar os planos privados de saúde. Como eu coloquei para vocês, o Estado brasileiro vem pondo, através do governo federal, crescentemente, ano a ano, nesses 22 anos, recursos públicos subsidiando os planos privados. Para vocês terem uma ideia, no conjunto são mais ou menos 1.600 empresas de planos privados que tem no Brasil. O conjunto dessas 1.600 empresas de planos privados do Brasil tem um faturamento anual que hoje está entre 90 e 100 bilhões ao ano. Por volta de 30%
desse faturamento do conjunto das empresas privadas corresponde à soma de vários tipos de subsídios do Tesouro Nacional para essas empresas privadas de planos de saúde. Então, é um recurso de subsídio de recursos públicos federais tão pesado que está beirando 30% do faturamento anual das empresas de planos privados. Isto é, perto de 30% desse faturamento, não é que eles foram vencedores no mercado e lucraram na disputa de mercado. Receberam da teta do Estado, que está incentivando esses planos privados. Então, esta derrota nós já trazemos no decorrer dos 22 anos. O SUS já é perdedor para o crescimento dos planos privados, aonde, repito, o direito do consumidor, como ideologia, vem predominando largamente sobre o direito de cidadania, isso dentro de uma pressão de cima para baixo, de uma política de Estado que é contra o SUS. Quando chega um momento que uma dessas grandes empresas nacionais, uma dessas 1.600 empresas nacionais, umas 10 são as chamadas grandes empresas de planos privados. A Amil é uma dessas 10. Quando essa Amil é comprada por uma maior seguradora dos Estados Unidos, simplesmente coloca que essa privatização já está se internacionalizando e que vender plano privado no Brasil é um nicho de mercado. Quer dizer, o capital nacional, o capitalismo nacional que disputa planos privados, descobriu esse nicho de mercado, descobriu inclusive que esse nicho de mercado é alimentado também por recursos públicos do Estado, que subvenciona uma parte desse lucro. Esse grande nicho de mercado agora foi descoberto pelo capital internacional e uma primeira empresa não ser vendida. Do ponto de vista do SUS, ao que me parece à primeira vista, não vai mudar muito a curto prazo, porque já somos perdedores para os planos privados, para o capitalismo nacional, que tem o conluio do Estado brasileiro. Agora vamos ser perdedores também para o capital internacional, que está entrando nesse nicho de mercado. Provavelmente vão perder muito mais ainda entrando, perdendo para as empresas internacionais, porque elas são muito mais fortes, trabalham em economia de escala, com um grau de produtividade e rendimento muito maior, e elas vão imprimir, então, uma lucratividade em cima da classe média brasileira, em cima dos trabalhadores brasileiros, e provavelmente agora em cima dessa nova classe média, desse pedaço da classe média, que nos últimos 10 anos entrou no mercado, como política econômica de governo, muito correta, muito boa. Nós temos aí uns 30, 40 milhões de brasileiros e brasileiras que não estavam no mercado de consumo e vieram para o mercado de consumo, então vão ser disputados também por essas empresas de planos privados. Enquanto o Estado brasileiro estiver puxando o time, estiver retraindo a sua responsabilidade constitucional de organizar e oferecer para a população um bom sistema público, vai ser crescente a entrada dessas empresas de planos privados neste nicho de mercado. Outra pergunta. Você avalia que os resultados dessas eleições vão melhorar a gestão do SUS, levando em consideração os eleitos nas capitais? O povo faz boas escolhas até agora? Essa pergunta realmente eu não posso responder com segurança, até porque eu não tenho o resultado do segundo turno das eleições ainda. Nós estamos torcendo que no segundo turno aqueles candidatos que optaram, candidatos, seus partidos e coligações partidárias, que estão fazendo uma opção sincera, que vem fazendo uma opção sincera pelo modo de governar o Brasil dos últimos 10 anos, essas coligações, essas alianças que se produziram nos últimos 10 anos, onde o Brasil não deu uma guinada contra o atraso, ele deu pequenos, tímidos, primeiros passos em direção a retomar o seu desenvolvimento, não só o desenvolvimento econômico, mas o social também, que por enquanto esse desenvolvimento social também só está em trazer uma faixa importante da população para ser novos consumidores. Isto é desenvolvimento social também. Não é ainda o desenvolvimento social que a sociedade conquistou na Constituição,
do Estado democrático oferecer serviços de direitos humanos básicos para a população. O que nós estamos presenciando nos últimos 10 anos é um primeiro passo tímido de pôr no mercado de consumo uns 30 a 40 milhões da população que antes não estava no mercado de consumo. Já é um primeiro passo. Quem estiver favorável a esses primeiros passos, mas também com compromisso de brigar pelos passos seguintes, que o Estado brasileiro passe a aumentar substancialmente o investimento público no processo produtivo que gera riqueza e nas políticas sociais que satisfazem os direitos de cidadania. Então, essa é uma briga que ainda está para acontecer. Então, esses candidatos que estão nessa linha merecem o nosso apoio. Os candidatos que, equivocadamente ou não, conscientemente ou não, acharem que o sistema financeiro e o radicalismo de mercado é o que vai resolver todos os problemas da população, esses candidatos com esse tipo de compromisso, que foi muito incentivado nos anos 90, esses candidatos não merecem nem o nosso apoio e menos ainda o nosso respeito. Você acha que a vitória de partidos da base do governo facilita as parcerias com o governo federal nas cidades? Essa pergunta aqui talvez seja a última, pelo que eu estou vendo, não sei, mas essa pergunta eu vou fazer. Agora eu vou fazer uma provocação. Eu relativizo hoje o quadro partidário e as coligações partidárias. Existem, evidentemente, partidos que concentram mais lideranças políticas favoráveis aos direitos da nação e da população. Tem partidos que concentram mais essas lideranças. Mas o Estado, nesse Brasil, a história do Estado brasileiro é uma história muito pesada. O Estado brasileiro nós podemos comparar ao verdadeiro partido das classes dominantes. Classes dominantes já foram escravocratas, já foram feudalistas, já foram do capitalismo produtivo, são do capitalismo financeiro hoje. Essas classes nunca brigaram entre si, elas foram se acumulando no Estado. O Estado foi inchando e acomodando todas as classes dominantes de todos os modos de produção na história do Brasil. E hoje esse Estado ele acomoda todas essas classes com uma hegemonia das classes que representam o agronegócio, mais do que o agronegócio, o chamado capital financeiro especulativo, cujos credores da dívida pública estão mamando nas tetas do Estado por volta de mais de 200 bilhões de reais ao ano, bem mais de 200 bilhões de reais ao ano, só de juros da dívida pública, né? E os donos das chamadas commodities, de mineração principalmente. Então, as commodities agrícolas, que são matérias-primas exportadas. As commodities de mineração são as matérias-primas mineradoras exportadas. E o sistema financeiro são a hegemonia dentro da hegemonia do Estado brasileiro. Então, esse Estado ele tem uma engrenagem, uma lógica interna que acaba aparelhando, se não todos, ele acaba aparelhando uma parte dos dirigentes eleitos para os governos. Existem partidos e coligações partidárias que têm uma porcentagem menor que é aparelhada por esse Estado. E outros partidos e coligações têm uma porcentagem maior que é aparelhada por esse Estado. Então, o quadro partidário hoje, eu acho que ele está em fase de exaustão. E a clivagem, o que interessa para a sociedade, o que interessa para a nação, essa clivagem de que lado está o que interessa e o que não interessa para a sociedade e para a nação, não está mais que partidos estão para lá, que partidos estão para cá. Essa clivagem hoje é dentro de cada partido, quem está para cá, quem está para lá. Então, essa clivagem, que a ética na política e a lei da ficha limpa foi um primeiro sinal da sociedade brasileira, as assinaturas para a lei da ficha limpa, eu acho que foi o primeiro sinal dessa sociedade. A ética na política, quem está a favor da nação, coerentemente, sinceramente e competentemente, da nação e da sociedade.
e quem não está, isso vai ter que ter uma clivagem que atravessa por dentro de todos os partidos, todo o quadro partidário. Eu acho que nós estamos num momento de transição para um novo quadro partidário. Evidentemente, essa transição só vai se dar bem a favor da sociedade e da nação com o grau de mobilização, de conscientização da própria sociedade. Espero que essa eleição, essas coisas já estejam começando a ser discutidas e que não se discuta também só nas eleições, porque a nossa democracia representativa também apronta essa presepada para a sociedade. A sociedade começa a se mobilizar, começa a se conscientizar no processo eleitoral, como está acontecendo agora, e depois as coisas acontecem como cheque em branco para os eleitos durante 4 anos. A sociedade passa um cheque em branco e vai só se discutir, se politizar, se mobilizar na próxima eleição. Então também nós estamos desafiados, e tomara que os eleitos nessas eleições municipais estejam mais sensíveis para isso, para aumentar uma luta política de mobilização da nossa sociedade, para criarmos, aí tem que trabalhar até na Constituição também, em emendas constitucionais, injetando na Constituição a obrigação de práticas de democracia participativa, que só essas práticas profundas e consistentes de democracia participativa, no decorrer dos 4 anos, e não só a cada 4 anos, essas práticas de democracia participativa é que vão justificar e dar uma certa legitimidade e um certo respeito à democracia representativa, porque ela vai deixar de ser um cheque em branco por 4 anos. Bom, nas considerações finais aqui, eu não vou tocar nenhum dos assuntos que eu já toquei, apesar que tem uma tonelada desses assuntos que nos estimulam a discutir por horas, dentro desse compromisso, dessa visão que eu coloquei, da importância, da militância, da conscientização de camadas cada vez maiores da sociedade, das entidades que representam a sociedade, da consciência de direitos, da sua consciência política, para as transformações democráticas necessárias. Então, isso demoraremos horas aqui. Mas então vou encerrar dirigindo aqui um elogio e parabenizando aos companheiros e companheiras do núcleo do SEBS em Campinas, SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, criado em 1974, em plena ditadura, é criado o SEBS, é a primeira entidade na área da saúde que começa a brigar por liberdades democráticas, que democracia é saúde, que um novo sistema público deve acontecer de saúde neste país. Isso começou dentro da própria ditadura. Então o SEBS é a entidade de saúde que tem maior acumulação histórica e teórica e de ação política a favor do que hoje é o SUS. Então, o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, tem vários núcleos, vários estados, e o núcleo do SEBS em Campinas promove esses debates aqui pelo blog Saúde. Eu quero parabenizar, são todos jovens militantes, e jovens que estão dando vereadores, estão dando secretários municipais de saúde, forjados na militância e incentivados pelo SEBS. Muito obrigado.